Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Nós temos na nossa sabedoria popular uma frase: quando as coisas não estão correndo bem para nós, alguma coisa ruim, nós geralmente dizemos assim para as pessoas: olha, tudo vai ficar bem, só não tem solução para a morte. Mas nós que somos cristãos, até para a morte tem solução, porque a base, fundamento da nossa fé cristã é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é tudo vazio. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria igreja, não haveria cristianismo, não haveria fé que Jesus é Deus, porque o selo da divindade de Jesus é a sua ressurreição. Nós que somos cristãos, e os judeus também creem nisso, acreditamos que Deus criou o mundo. Mais do que isso, Deus criou o universo. A gente não tem nada que se opõe à ciência. A ciência diz que o universo surgiu através de uma explosão inicial, aos 14 bilhões de anos. A fé nos diz que não há nada de errado em crer nisso, mas que na origem dessa explosão inicial estava Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Nele nós somos, nos movemos e existimos. Por isso que Santo Agostinho diz: Senhor, criaste-me para ti, meu coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Só que o ser humano, ele resolveu se afastar de Deus, resolveu livremente ser o próprio Deus da sua vida. E isso é representado naquele relato de fé e de sabedoria, que não é literal, na qual Adão e Eva desobedecem ao mandamento de Deus e comem da árvore do bem e do mal. A serpente
que representa o diabo, diz: vocês serão como deuses. E aí o ser humano vai lá e come da árvore do bem e do mal, e logo entra a malícia no mundo, percebem que estavam nus, se escondem de Deus, fogem do Senhor, e começa o homem brigar com a mulher, irmão mata irmão. Mas aí São Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele não se deixou vencer pelo pecado do ser humano. Assim como nós também na nossa vida, diz a palavra: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A gente tem aquela coisa da lei de Talião: olho por olho, dente por dente, né? Se alguém me feriu, eu vou ferir de volta com força. Mas Deus não. Deus, diante do pecado, diante do mal, Ele reage com o bem. Até de um mal, Deus pode tirar um bem ainda maior. Isso acontece também na nossa vida. Às vezes o nosso pecado, ele vem para nos trazer ensinamento. Ele vem para nos ensinar: olha, você pensava que você podia tudo, mas olha aí, você faz coisas que você não queria fazer. E isso nos lembra a nossa humildade, de que nós somos falhos, de que sem Deus nós somos fracos. Mas com Deus, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. E a igreja, ela canta na vigília pascal: ó feliz culpa, que nos valeu tão sublime redentor. Porque do pecado da humanidade, do pecado de Adão, Deus envia o seu Filho único, seu Filho unigênito, para trazer à humanidade uma nova criação, que é melhor, que é superior à primeira criação. E nós lemos ontem na vigília pascal as leituras do Antigo Testamento que falam sobre a vinda de Jesus. A gente vê o sacrifício de Abraão, do seu filho Isaque. Deus pede: olha, pega o seu filho precioso, o bem mais importante que você tem, sobe no monte e me oferece em sacrifício. E o menino Isaque, filho da promessa de Abraão, 10 anos: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Mal sabia ele que ele é o próprio sacrifício. E aí nós conhecemos, né, quando Abraão vai desferir, né, o golpe de faca, Deus: basta, né? Mas Deus não poupa o seu próprio filho. A gente sente com Abraão na passagem a dor que ele tem de sacrificar o seu filho. E Deus Pai não poupou o seu Filho único, seu Filho unigênito, mas envia o seu Filho para morrer por nós na cruz. Jesus, ele é ao mesmo tempo o sacerdote que apresenta o sacrifício, e ele é ao mesmo tempo o cordeiro que é sacrificado. Jesus é ao mesmo tempo o médico que vem trazer a cura, e ele é ao mesmo tempo o remédio que nos cura. E a cura que Jesus vem nos trazer na sua cruz, diz Isaías: pelas suas chagas nós fomos sarados, pelas feridas de Jesus nós somos curados do nosso pecado, somos curados da morte, somos libertados do demônio, de todo o mal, e ganhamos com Cristo a vida eterna. Como bom ladrão, que cercando Jesus os dois ladrões, um deles fala: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus conquistou a passagem para a vida eterna de comunhão com Deus para toda a humanidade, para todos nós. Jesus vem nos dizer: olha, você não é só um corpo, você também é alma, e você é eterno, você não morre jamais. A tua consciência que você tem nesse momento, você está pensando, está sentindo, está ouvindo a brisa do mar, as ondas,
você vai ter essa consciência mesmo depois de morto. Porque a sua alma é eterna e ela leva consigo tudo que ela faz nesse corpo. É aquela cena do gladiador. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E Jesus, então, ele vai nos ensinar a passarmos pela porta estreita, que é a porta do amor, da humildade, do serviço, da caridade. É a porta que nós adentramos através da fé. A fé é a esperança e a certeza das coisas que nós não vemos com esses olhos carnais, mas que nós cremos com os nossos olhos espirituais. Jesus, então, ele ressuscitou. E por que nós cremos que ele ressuscitou? Porque há 2000 anos atrás, João entrou no túmulo vazio, viu o túmulo vazio e acreditou. Ele creu. Jesus havia anunciado: eu preciso morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar. Os discípulos não entenderam isso até ver Jesus de fato ressuscitado. Ele aparece a cerca de 500 pessoas. Os discípulos o viram. E nós cremos também, porque nós também podemos ver Jesus. Mas antes de nós vermos Jesus, os discípulos o viram. E eles eram homens muito simples, pescadores. Eles não tinham a capacidade criativa e intelectual de criar uma religião tão mirabolante que diz que Deus se fez homem e de que esse homem, Deus, morreu na cruz, e de que esse homem que morreu na cruz ressuscitou. E na confiança desse homem que ressuscitou, todos eles deram a vida. Enfrentaram o Império Romano, enfrentaram a perseguição dos judeus, morreram no Coliseu, foram acesos como tochas humanas nas noites de Roma. E aí a fé foi crescendo, porque o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires, era semente de novos cristãos. Os discípulos tinham esse anúncio, chama-se querigma. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. Era isso que era o Evangelho. Depois eles foram acrescentando os ensinamentos do Senhor, o sermão da montanha, os seus milagres, a sua infância, o papel de Maria, de São José. Mas o núcleo era esse: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. São Paulo, Saulo de Tarso, que vai perseguir Jesus, no caminho de Damasco, ele cai do cavalo, quando vê também Jesus ressuscitado. Imediatamente ele fala: Senhor. Ele já entende que está diante de Deus. Que queres de mim? Nós também devemos, queridos irmãos e irmãs, despertar para a fé, despertar para a certeza de que Jesus está vivo. Ele está vivo e agora está sentado à direita do Pai, e ao mesmo tempo, na sua onipotência, na sua divindade, ele está perto de nós, porque ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que nós tenhamos a certeza então de que esse Cristo ressuscitado é o nosso melhor amigo, que ele nos conhece melhor do que nós mesmos, a nós mesmos, porque ele é o nosso Criador e é também o nosso Redentor, o nosso Salvador. Esse nome Yeshua significa Deus salva, Jesus. Nós devemos ter esse nome doce nos lábios, como uma oração, como uma prece e como a nossa missão de vida. Tem aquela missão de vida que se coloca nas empresas. A missão dessa empresa é fazer isso, isso, aquilo.
a gente coloca a nossa missão de vida: Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o vencedor da morte, é aquele que faz rolar o túmulo, a pedra do túmulo das nossas vidas também, de tudo aquilo que nos impede de viver. Ele rola o túmulo, rola a pedra, para que nós possamos viver também. Ele vai tocar a cada um de nós, como ele fez com o filho da viúva de Naim, estava morto. Ele pega: jovem, levanta-te, vive. Ele vai dizer para Lázaro no túmulo: Lázaro, vem para fora. E é por isso que nós ressuscitamos com Jesus para uma vida nova, uma vida de paz, uma vida de amor, de caridade, buscando as coisas do alto. E a nossa grande mestra nessa caminhada é Nossa Senhora, é Maria, sempre com as mãos postas em oração, porque se nós queremos ver Jesus, basta nós fecharmos os olhos e nos colocarmos em oração e falarmos com o Mestre, porque Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.